Qual é a sua pretensão salarial? Essa é aquela pergunta que todo mundo tem medo de responder e eu não consigo entender o porquê. Bom, essa é uma coisa que eu sempre falo. Se você não sabe responder a sua pretensão salarial, possivelmente você não sabe o quanto que custa a sua hora. Você não sabe o quanto que você precisa receber para viver e também não sabe o quanto que os profissionais da sua área estão recebendo para fazer a mesma coisa que você. E é isso que a gente precisa resolver. Antes de você simplesmente sair mandando a sua pretensão salarial, e isso vale, gente, tanto para pretensão salarial, quanto depois que você já passou pela proposta e estão te oferecendo, já passou pelo processo inteiro e vão te oferecer uma proposta, vão te oferecer um salário. É muito importante que você entenda, que você pesquise o quanto que os profissionais, e aí no seu caso, na sua área, ganham em média. Eu estou procurando uma vaga de gerente, estou procurando uma vaga de analista pleno, analista sênior. Quanto que normalmente um analista da minha área ganha? Lembrando que seja na mesma cidade que você está indo se candidatar, que seja no mesmo nível de empresas, procura sempre isso. Por quê? Quer ver um exemplo muito claro? Profissionais com a mesma atividade, da mesma área, no Rio de Janeiro e em São Paulo, têm salários bem diferentes. A diferença, às vezes, chega a ser de 2, 3 mil reais. E é uma diferença bem grande. Então, não adianta eu procurar a média de salários de um analista de marketing no Rio de Janeiro para me candidatar para uma vaga de analista de marketing em São Paulo. Então, para ter certeza que você não está comparando banana com maçã, você precisa estar sempre dentro da mesma cidade. Uma outra coisa muito importante, não adianta eu querer comparar o salário de uma empresa pequena para uma multinacional. São também dimensões diferentes. Então eu tenho que comparar. Se eu estou procurando em grandes empresas e multinacionais, eu vou comparar com o salário de outras empresas e multinacional. Tendo isso em mente, e aí a gente passa para a fase onde você vai entender de fato quais são os salários. Eu vou considerar dentro da pretensão salarial ou até mesmo dentro da oferta, e aí esse vídeo aqui ele vale para as duas coisas, algumas coisas. O valor do salário fixo base, se vai ter bônus, se vai ter PLR, que é o que a gente chama de participação nos lucros da empresa, se vai ter ação. Algumas empresas também dão ação para os funcionários. Os outros benefícios como plano de saúde, vale alimentação, em algumas empresas paga também vale transporte, auxílio creche para os filhos, auxílio academia, todos os benefícios que estão incluídos. Tudo isso faz parte do seu pacote salarial e isso você deve colocar na conta. Isso tanto deve ser colocado na conta da oferta que você vai receber, quanto do que você já tinha. Por quê? Muitas vezes eu já vi muitas pessoas, e eu mesmo já cometi esse erro, de você falar, quando te perguntam a sua pretensão salarial, falar simplesmente, o meu salário vamos dizer, meu salário é 5 mil. Minha pretensão salarial, normalmente, a gente sempre pede em média de 20% a 30% quando você está mudando de empresa. Então, meu salário aí, vamos dizer que vai dar aí eu quero um salário de uns 8 mil. O que acontece? Eu esqueci que na empresa onde eu estava, eu tinha plano de saúde, eu tinha vale alimentação, vale refeição, eu tinha auxílio creche, vamos dar um exemplo, eu tinha auxílio para academia e todos esses custos que eu tinha eram custos de coisas que eu comprava e eram cobertos por esses benefícios. Se eu mudo de uma empresa que tem todos esses benefícios para uma empresa que não tem esses benefícios, eu vou precisar ainda. O meu estilo de vida não vai mudar. Ou eu espero que ele não precise mudar. Se eu quiser manter tudo que eu já tenho, para mudar de empresa, eu vou ter que arcar com isso. Se a empresa não tem os benefícios, eu vou ter que pagar do meu bolso. E se eu vou ter que pagar do meu bolso, então esse valor tem que estar embutido no meu salário. Fez sentido? Então vamos lá. Se numa empresa você tem um plano de saúde, e o plano de saúde custa em média R$1.000, e na outra você não vai ter o plano de saúde, mas você quer continuar com ele, então o correto é que você inclua dentro da sua pretensão salarial a mais o plano de saúde. E isso fora o aumento que você quer ter de salarial.
Porque se você não levar em consideração tudo isso, às vezes o próprio aumento salarial que você tem não paga todos os benefícios que você tinha. Uma outra coisa importante, é importante que você entenda qual é a média salarial da empresa que você está indo se candidatar. Até para que você tenha mais ou menos uma noção. Porque às vezes você veio de uma empresa, aí de novo aquilo, você veio de uma empresa, você veio de uma cidade, de uma região, onde o salário que você tinha já era muito alto. E aí você coloca 30% em cima disso e aí você acha que está abafando. Porém, quando você vai olhar a média de salários daquela empresa que você está se candidatando, é muito mais alto que o seu. E eu já vi alguns casos de pessoas que pediram um salário tão baixo para aquela empresa que eles estavam indo, que eles simplesmente foram colocados num nível hierárquico menor, mesmo eles tendo a experiência para entrar num nível hierárquico maior. Isso por conta do salário, porque muitas vezes quando você vai fazer o processo seletivo e o recrutador te pergunta a sua pretensão salarial, isso também serve para ele saber em que nível de faixa você está. Se você está mais próximo de uma faixa mais elevada ou mais no meio ou mais para baixo mesmo. E dependendo do quanto você peça, isso vai poder determinar se você vai estar mais próximo do próximo nível, talvez se você está indo para uma vaga de analista, mais próximo da vaga de gerente, ou se você está mesmo até além da vaga de gerente. Uma outra coisa importante, que eu esqueci, qual outra coisa que eu ia falar? Uma ferramenta que te ajuda muito a entender muito bem como dizer esses valores, como saber quais são os benefícios que a empresa tem, é o Glassdoor. Eu amo o Glassdoor, eles não pagam nada, até Glassdoor me patrocina. Mas lá no Glassdoor você consegue ver certinho onde que tem a etapa lá de valores, tanto de salário quanto de benefícios. E aí você muitas vezes, isso funciona muito mais para grandes empresas, não são todas as empresas menores que você consegue ver isso. Mas isso você consegue ter mais ou menos uma noção ali de quanto que aquela empresa costuma pagar para cargos em que você está se candidatando. Com isso, você consegue ter uma noção se você vai pedir mais ou menos. E mesmo que seja um ranking, uma faixa muito grande, sei lá, já aconteceu de eu olhar cargos no Glassdoor e aí entre o piso que estava lá e o teto era uma diferença de quase 10 mil reais. E aí você fica, caramba, será que esse número tá certo? Será que isso tá muito, tá de fato assertivo? O que você pode pensar? Se esses números estão lá, provavelmente é porque existiram pessoas que realmente estiveram naquela mesma posição com essa discrepância de salário. O que você pode pensar? Bom, eu tô mais em que nível? Eu tenho muita experiência ou eu tô mais iniciante? Ou eu tô mais no meio? E aí, com base nisso, e aí entra o seu autoconhecimento e a sua análise pessoal em relação a como você está em nível profissional, experiência profissional, para entender em que pedaço dessa faixa você melhor se encaixa. Isso vai também contribuir o fato do seu salário anterior. Você vai conseguir também saber mais ou menos o quanto que você está disposto. Uma outra coisa que eu sempre aconselho muito é você entender o quanto você precisa ganhar. E isso pode até parecer meio louco, mas não. É muito importante que a gente fale, bom, qual é a minha meta? A minha meta é ganhar X mil reais. O que eu preciso fazer para chegar nessa meta? Bom, eu já tenho tanto de experiência aqui, eu já tenho tanto de experiência ali, eu sei que eu posso fazer a diferença. Ter consciência de quem você é como profissional, aonde você pode chegar, tudo isso impacta também na hora que você vai falar lá o seu salário. Quando a gente já passou no processo, é muito legal você ter consciência de quem você é, sabe? Porque se você já passou no processo, a equipe, a empresa, os gestores já viram que você é um bom profissional. E agora chega a hora de você, sabendo tudo que você pode entregar, tudo que você pode gerar de lucro, de resultado para aquela empresa, você garantir que, olha, eu sou muito bom, eu sou um profissional que você pode confiar, que você vai ter certeza de bons resultados, mas para me ter na sua empresa, você precisa pagar tantos mil reais. Beleza? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, me manda mensagem que eu vou responder com o maior prazer. Tchau, tchau!